Hello, eu sou o Mikael e eu tô quase sem cabelo. Então já faz mais de um ano desde que eu lancei um vídeo recomendando 5 livros de Stephen King, que foi um dos vídeos mais vistos aqui do canal, e é o vídeo que eu considero o primeiro vídeo do canal. E é claro que um escritor tão grandioso como Stephen King não teria apenas 5 livros que você precisasse ler. E aproveitando essa parceria que o canal Desconexo fez com a editora Suma de Letras, que é a editora que publica Stephen King, eu resolvi trazer mais uma edição de livros de Stephen King que você precisa ler, só que dessa vez com essa. Então serão 6 livros de Stephen King que você deve ler. E o legal é que os livros que eu selecionei aqui são 3 livros curtos, pequenos, e 3 livros extremamente grandes. O primeiro da lista é um livro que acabou de ser lançado pela editora Suma de Letras, é um livro que foi lançado nos Estados Unidos em 2013, que é Joyland. Joyland é um livro bem curtinho, não tem nem 250 páginas, mas é aquela coisa que resgata o Stephen King clássico. E conta a história de David Jones, que é um menino de 21 anos que começa a trabalhar nesse parque itinerante que é Joyland. Só que lá esconde um segredo, que dentro do trem fantasma uma menina foi assassinada. E por causa disso, David Jones começa a pesquisar um pouco mais sobre esse assassinato. Acaba descobrindo que não foi apenas esse assassinato, que talvez tenha um serial killer. É um livro curto, é um livro que prende você do começo ao fim e que você precisa ler porque é realmente muito divertido, é muito bom. Intercalando um livro pequeno com um livro grande, o segundo dessa lista faz parte de um livro grande, que é um dos melhores de todos que eu já li de Stephen King, Novembro de 63. Novembro de 63 conta a história de um professor de inglês, Jack, que o amigo dele acaba descobrindo meio que uma fenda temporal que leva ele diretamente para os anos 50. Então ele fica encabido da missão de voltar no tempo e impedir o assassinato do presidente Kennedy, que acontece no dia 22 de novembro de 1963. O Stephen King tem uma habilidade de descrição que você lê e realmente acredita que viagem no tempo é possível. E o mais interessante é que a viagem do tempo que ele aborda é que viagem no tempo tem vários tipos de abordagem. E nesse caso ele aborda o aspecto de que o passado se protege para não ser alterado. Então você volta no tempo e tenta mudar alguma coisa que aconteceu, o passado vai se proteger de todas as maneiras para que você falhe e o passado continue do jeito que sempre foi. E o terceiro dessa lista é Misery. Misery foi escrito depois da casa do Stephen King ter sido invadida por um fã e ele começou a meio que fantasiar como que seria um fã realmente maluco. Então tem esse escritor que é o Paul Sheldon, que é uma piadinha com Sidney Sheldon, que escreve aqueles romancinhos meio que de banca, sabe? E durante uma viagem ele acaba sofrendo um acidente de carro e a sua fã número 1 acaba resgatando ele. A sua fã, que se chama Annie Wilkins, começa a cuidar dele. Quando ele se dá conta, ele é um prisioneiro da Annie Wilkins. Não tem nada de sobrenatural nessa história, é apenas um terror extremamente psicológico. E também tem um filme chamado Louco Obsessão, que foi o único filme do Stephen King que ganhou um Oscar, que foi o Oscar de melhor atriz para Kate Bates, que interpretou a Annie Wilkins. O quarto dessa lista é simplesmente o maior livro já escrito pelo Stephen King, que é A Dança da Morte. Esse calhamaço de 1250 páginas retrata um apocalipse que foi originado por causa de um vírus, que é uma gripe. É meio difícil explicar o que se trata Dança da Morte além de um apocalipse, porque falar que é um apocalipse é algo muito supérfluo para descrever um livro desse tamanho. É abarrotado de personagens, tem muitos subplots e é meio que assim, teve essa gripe que dizimou 99% da população, então a sociedade se divide em 2 grupos. O grupo que é o grupo do bem, que é liderado pela mãe Abigail, e o grupo do mal, que é liderado pelo Homem Escuro, que também é chamado de Randall Flagg, que é o personagem que aparece no livro Olhos de Dragão e também na série Torre Negra. O quinto livro dessa lista, assim como A Dança da Morte e o próximo que eu vou falar, é considerado a obra-prima do Stephen King, que é Sobre a Escrita. Sobre a Escrita não é um livro de ficção, é praticamente uma autobiografia do Stephen King junto com uma aula de escrita. Esse livro é ideal para fãs de Stephen King, para quem simplesmente gosta de um livro, mas principalmente para quem gosta de escrever. E com quem melhor para aprender a escrever do que com um mestre sobre isso. Esse livro também foi lançado esse ano pela editora Suma. Esse é um livro que não precisa ser fã de Stephen King, é simplesmente um livro que você deve ler. O sexto e último livro dessa lista, que você viu no meu último vídeo, eu falo que o Cemitério é o meu livro favorito de Stephen King. Mas depois que eu li esse, eu fiquei realmente na dúvida, porque é uma obra de arte, uma obra-prima, que é a coisa conhecida como It. Esse livro de 1100 páginas retrata
muitas coisas. Ele retrata a amizade, ele retrata o amor, a confiança e, acima de tudo, o medo. Como todos os livros de Stephen King, nada é só terror, nada é só uma coisa, ele é sempre muito mais profundo. E aqui é a história de 6 amigos que durante a infância, em 1958, eles enfrentaram a Coisa, que é uma criatura maligna que não tem definição. É por isso que em inglês o nome é It, que é aquilo, não tem uma definição. Depois eles derrotarem a Coisa, calma, isso não é spoiler, eles voltam a se encontrar quase 30 anos depois porque a Coisa pode ter voltado. Esse é um livro que retrata perfeitamente o que é a infância, o que é a amizade. Se você ama a leitura, você precisa ler esse livro. É isso aí, pessoal. O que vocês acharam dessa minha lista com 6 livros do Stephen King que você deve ler? Você já leu algum? Você tem mais algum que gostaria de acrescentar aqui na lista? Deixa nos comentários aqui embaixo, eu adoro ler o que vocês escrevem. Me siga nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, tudo aqui embaixo. O link do meu antigo vídeo também vai estar aqui embaixo para você poder ver os outros 5 livros do Stephen King que você deve ler. Também gostaria de agradecer imensamente a editora Suma de Letras que me enviou sobre escrita, Dança da Morte e Joyland para que eu pudesse fazer esse vídeo. E é isso aí. Obrigado por terem assistido até aqui, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Tchau!